servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 6, do 27 ao 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Jesus veio desbaratar a teia do inimigo que tenta nos infligir de uma doutrina de morte, que nos instrui a nos posicionar uns contra os outros, lançando fora a virtude da caridade que Deus nos conferiu. Por isso, o Evangelho nos confunde quando fala justamente o contrário do que todos apregoam. Se colocarmos de um lado as instruções de Jesus nesse Evangelho e do outro lado as concepções que o mundo prega, com certeza perceberemos que existe um fosso enorme separando as duas vertentes. Quando ouvimos Jesus falar coisas como amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, ou bendizer aos que nos amaldiçoam, rezar pelos que nos caluniam e dar a outra face depois de tomar uma bofetada, entregar a túnica quando alguém já nos tomou o manto. Nós nos apavoramos e achamos que ele nos propõe andar na contramão do mundo.
se não tivermos uma fé firme e a certeza de que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em pessoa nos dar garantia do que ele pregou, não conseguiremos alcançar o pensamento de Deus, pois o que o mundo ensina agrada muito mais a nossa humanidade. A chave para que possamos compreender o que Jesus veio nos ensinar está justamente nessa expressão: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando nos envolvemos com o outro indivíduo, nós podemos compreender as suas motivações e assim também perdoar, compreender, acolher. Depois também Jesus nos faz outras indagações para a nossa reflexão. Qual a recompensa que teremos se fizermos o bem só a quem nos fizer o bem? Quais os méritos que teremos se amarmos somente a quem nos ama? Se emprestarmos dinheiro somente a quem nos pode pagar, não estaremos fazendo por amor, mas sim por conveniência? Por isso, Jesus também nos adverte: sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Jesus nos dá a dica para que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgar, porque assim também não seremos julgados. Não condenar, para que também não sejamos condenados. Perdoar, para que sejamos perdoados. Dar, para poder então receber. Enfim, com a mesma medida com que medimos os outros, isto é, da mesma forma, na mesma proporção, do mesmo jeito, nós seremos também medidos. As perguntas de hoje são: você tem dificuldade em acolher essa palavra? Qual das orientações de Jesus lhe é mais difícil de viver? Como você costuma julgar as pessoas que erram? Você costuma fazer o bem sem olhar a quem ou só ajuda a quem conhece? Você acha que tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu círculo de amizade? Hoje, no Evangelho, o Senhor pede-nos 2 vezes que amemos os nossos inimigos e oferece seguidamente 3 situações concretas e positivas desse mandamento. Fazei o bem aos que vos odeiam, benzei aos que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. É um mandamento que parece difícil de cumprir. Como podemos amar os que não nos amam? Mais ainda, como podemos amar aqueles que temos a certeza de que nos querem mal? Chegar a amar dessa maneira é um dom de Deus, mas é preciso que estejamos abertos a Ele. Bem pensado, amar os inimigos é, humanamente falando, a coisa mais sábia que podemos fazer. O inimigo amado sente-se desarmado. Amá-lo pode ser condição da possibilidade de deixar de ser inimigo. Jesus continua nessa mesma linha dizendo:
Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Poderia parecer um excesso de mansidão, mas que fez Jesus quando foi esbofetado na sua paixão? Certamente não contra-atacou, mas respondeu com tal firmeza, cheio de caridade, que deve ter surpreendido aquele servo irado. Se falei mal, mostra em que falei mal. Se falei certo, por que me bates? Todas as religiões têm uma máxima de ouro. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Jesus é o único que a formula de modo positivo. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa regra de ouro constitui o fundamento de toda a moral. São João Crisóstomo, comentando esse versículo, ensina-nos: ainda há mais, porque Jesus não disse somente: desejai todo o bem para os outros, mas fazei o bem aos outros. Logo, a máxima de ouro proposta por Jesus não pode reduzir-se a um mero desejo, mas tem que se traduzir em obras. Que Deus te abençoe. Bom dia.